Boa noite, muito bem, vamos continuar nossa aula da letra Shin. Nós vamos falar, já vamos abordar um tema muito bem lembrado pelo todo isso que a gente ficou de falar na última aula que a gente teve de verdade gravada sobre a letra Shin. Então a gente ficou de falar um lance que a gente já vai voltar para lá, mas vamos começar com ela porque a verdade é que tem a ver. Inclusive, olha só como é que são as coisas, né? A providência divina, quer dizer, Ashgaha Pratit, como a gente disse. Justo a porção dessa semana, a porção que a gente acabou de ler, tá ligado com o tema que a gente falou, a gente acabou deixando para depois, mas olha como é que encaixa as coisas que a gente já vai chegar lá. Recapitulando a letra Shin, porque ele vai voltar e vai falar isso de novo, quando ele fala sobre a pronúncia da letra Shin, logo, a gente havia dito que a letra Shin é uma letra que ela transforma, tá? Ela tem um domínio total. A gente falou o seguinte: você tem o Tzadik, a letra 90, né, que representa o justo. Depois você tem a próxima letra no alfabeto, que é a letra Kuf, que representa o Kadosh, uma pessoa santa, que depois que o Tzadik ela já atingiu o nível do Tzadik, aí então ele alcança o lado de Kadosh, o lado de Kedushá, o lado da santidade, que aí não é fácil, ele precisa contornando, que a gente falou que a letra Kuf representa Heikef, que é o contorno da montanha, quem está lembrado, isso que a gente falou. E depois que você chega na letra Kuf, a gente chega no Rosh, Reish, que é o Rosh, que é Reish, que é a próxima letra, que representa o topo da montanha, que é a cabeça, que é o ápice. Isso são tudo caminhos naturais, né? Porque o Tzadik, ele procura, uma vez que ele é Tzadik, ele procura Kedushá, ele chega à santidade, circundando e chegando e alcançando. Aí ele chega no topo, que é a letra Rosh, que é a próxima letra, que é a cabeça do topo. Então ele torna-se automaticamente a cabeça do povo. É natural, é uma conduta que se sabe que ele está trabalhando consigo mesmo, ele alcança o nível de santidade, ele chega ao topo e ele se torna líder máximo, aquele que está realmente a cabeça do povo, que é chamado Rosh. A gente falou que Rebbe é Rosh Bnei Israel, a cabeça do povo de Israel, a gente havia dito isso quando a gente explorou isso. E aí chega a letra Shin. A letra Shin, que é essa letra que a gente está estudando, é aquela pessoa que ela domina. Uma vez que você já chegou, o Tzadik já virou santo, já chegou no nível de cabeça. Agora então ele domina por completo ao ponto de mudar, se for necessário, moldar e mudar o estado. O estado, muitas vezes, de sólido para líquido, e assim a gente viu, porque o Shin, que é essa letra que a gente está estudando, nos remete ao fogo, e o fogo, através do fogo, a gente consegue alterar o estado do líquido para o vapor, e assim, do sólido, do iceberg para o líquido, do gelo para o líquido. Quer dizer que é uma letra poderosa. Tá? O fogo, a gente sabe o poder do fogo, como é que é. Então, inclusive, quem está estudando a ética dos pais, recentemente está estudando agora, né, o costume de estudar a ética dos pais, fala, toma cuidado dos sábios, porque os sábios, a picada deles é como se fosse uma picada de cobra, etc. Qual a ideia? Não, a ideia é que é fogo. Né? Você está mexendo aqui com fogo, né, que é capaz de moldar mudar e moldar uma pessoa. Estamos falando do lado positivo. Né? Você tem um lado positivo, você tem um lado negativo. Óbvio. Então, aqui o lado positivo significa alterar uma pessoa do seu estado. E a gente sabe que uma pessoa como essa, que está no topo, ele tem essa facilidade de, com uma boa palavra, alterar a pessoa e mudar ela da água para o vinho, fazer que ela faça chuvá, enfim. Né? Tudo isso, a mudança de estado tem a ver com esta letra Shin. E a gente até havia dito no início, quando ele fala sobre Shin, sobre domínio, etc., essas mudanças que a gente já estudou sobre isso, ele trouxe dois exemplos. Ele vai voltar a falar. Ele vai voltar a falar aqui de uma maneira mais a gente já vai chegar lá, etc. Que ele vai falar que tem a ver com fogo, né? Que tem a ver com fogo e tem a ver com os dentes. Então ele falou que a própria figura da letra Shin, vamos desenhar para a gente lembrar, tem a ver com uma labareda de fogo, parece o fogo. Inclusive no livro, né, a gente até tinha mostrado, a gente vê que, olha, essas três chamas de fogo, parece o Shin, porque o Shin é uma letra que tem três cabeças. Então, o fogo, quando ele se eleva, ele se eleva como se fosse esta figura, vamos já desenhar, e também tem a ver com o quê? Com os dentes. O que os dentes faz?
Os dentes, e o que eles fazem, os dentes? Os dentes, eles trituram o alimento, moldam o alimento para que você possa consumi-los e automaticamente traz o status de algo que era vegetal ou algo que era animal, torna-se agora sangue do seu sangue. Isto ocorre no lado do animal também. O animal, quando come o vegetal, ele eleva o vegetal. Primeiro, para comer, se ele for pegar e engolir a folha como ela é, não vai funcionar. Ele não vai conseguir digerir aquilo. A gente sabe que a gente precisa, antes da gente engolir, nós precisamos simplesmente mastigar. O poder do dente é transformar, quando ele pica, quando ele corta, quando ele destrói, enfim, quando ele amacia o alimento, ele prepara ele para ser consumido, tá certo? Então ele está moldando para você tirar também toda a energia que tem aquele alimento, para você poder realmente sugar todos os elementos que aquele alimento tem dentro de si, para você poder então usufruir de tudo aquilo. Então, de repente, em termos espirituais, não trata-se de uma grande transformação, que você está na cadeia alimentar, que a gente acredita já em algumas aulas, tudo faz parte, tudo está ligado. É um processo de elevação. O reino mineral se torna vegetal, o reino vegetal se torna animal, o reino animal se torna uma pessoa falante e assim por diante. E a gente procura se assemelhar a Deus, assim funciona. Quer dizer que quem prepara o alimento para que o alimento possa ter o upgrade, deixar de ser mineral, vegetal, etc., para nós, quando a gente ingere, é os dentes. Olha o poder dos dentes. Por isso a letra Shin tem a ver com os dentes. Tanto é que dente em hebraico é Shen. Shen é dente em hebraico. Então vamos lá. Por isso é importante a gente entrar e a gente vai falar uma coisa dos dois, não é? Mera coincidência. Vamos ver se essa caneta escreve, senão eu vou com a outra. Tá, essa aqui tá bom. Essa letra Shin, como que ela é escrita na Torá, então vamos escrever ela bonitinha na Torá, ela é escrita desta maneira. Tá certo? Ok. Esta é a letra Shin na Torá. E ela tem 3 coroinhas. Essa letra Shin. Óbvio, na Torá não tem pontinhas. Nos nossos livros que são impressos, de oração, que tem pontinhas, quando tem uma bolinha aqui, então nós lemos ela como Shin. Se a bolinha está aqui, nossos livros não têm essas coroinhas. Então se a bolinha está desse lado, a gente lê ela como Sin. Ou Shin ou Sin. É a mesma letra. A letra é esta. Na Torá ela é escrita desta maneira. Ela deve ser escrita desta maneira. Eu escrevo conforme o Arizal. Tá? Lembra, a gente sempre tem várias diferenças, como se escreve uma letrinha, principalmente na última cabecinha. Tem gente que escreve como um Zain, tá? Tem gente que faz assim, ó, que escreve como um Zain nessa letra, entendeu? Mas não, nós, conforme o Arizal, a gente desenha como um Vav mesmo, só que, por ser a última letra, a última cabeça, então aqui a gente coloca, ela é realmente reta, ela é quadrada, enquanto as outras são arredondadas e inclinadas. O fato que as outras são... Tudo tem um porquê. Quando a gente fala das letras que Deus criou o mundo, que é isso que a gente está estudando, tudo, tem livros. Livros, que nem ele fala aqui no prefácio, eu vou dar uma gota no oceano do que representa as letras. A gente está há 11 anos vendo a gota do oceano, imagina quando a gente vai acabar essa gota do oceano. Mas isso só uma palhinha que ele está dando, mas imagina o que tem sobre cada figura e figura. Então aqui também, óbvio que na Torá não existe pontinho, então a gente tira o pontinho. Então na Torá só existe essas 3 cabecinhas, toda vez que ela aparece, toda. Não pode ter uma vez na Torá sem as 3 cabecinhas. Se está, não está kasher, precisa consertar. Tá? Esses tagim vem desde a época de Moisés do Sinai e precisa, por lei, constar em toda a letra Shin que aparece em todos os livros sagrados. O único documento que a gente escreve com letras da Torá que não carrega cabecinhas é o Get, é o divórcio. O documento de divórcio está escrito que se escreve com letras da Torá, só que não bonito. Bonito é quando você coloca as coroinhas, se escreve kasher, tem que escrever kasher.
talvez encostando uma outra, mas não se escreve bonito. Porque o Goethe não é um documento gostoso e bonito, gente. A separação. Mas as letras são válidas se elas não têm coroa? No Goethe tem que ser sem coroa. É uma... Em qualquer outro livro, qualquer outro, não. No Goethe, sim. Goethe precisa estar sem coroa. Se tiver com coroa, tá kasher também. Mas não se faz com coroa bedáfica. De propósito, não se coloca as coroas, porque aqui caiu a coroa. Aqui não é uma separação por um lado, mas por outro lado, a Torá, sabe, a Torá nos diz que a gente tem que viver bem. Se não deu, tentou, se não deu certo, ok, bola para frente. Não? Então você pode, diferente de outros ismos, a gente sabe que tem outros que dizem que Deus une, o homem não separa, né? Isso é catolicismo, mas na verdade o judaísmo não é assim. Então que existe a opção de você seguir o teu rumo, né? E procurar a tua felicidade em outro lugar. Então, no Goethe não se vai. Não se escreve bonito Goethe, se escreve as letras certas, mas não se escreve lindo e bonitinho, não fica, se escreve batido, como a gente diz, só que sem as coroinhas. Ok, vocês estão vendo. Então, aqui ele traz a ideia do conceito da chama, é como se fosse isso aqui fosse a Torá, então aqui tem as chamas que elas vão indo, então essa é a ideia, ou a figura dos dentes. Se você olhar bem, isso aqui também parece o dente, a raiz do dente. Né? A figura da letra Shin pode também ser comparada a os dentes, que trituram, e que moldam, etc. Isso que ele estava falando. Vamos ir a algum texto aqui um pouquinho, dentro do livro, que eu gosto de ler dentro do livro, mas é isso que a gente está falando. Vamos lembrar, essa valor numérico é 300. Aqui a letra anterior, né? A letra Resh, certo? Que vale 200, que a gente falou que é a cabeça. E a letra posterior é a última letra do alfabeto, que um dia a gente vai chegar lá, que vale 400, que é a letra Taf. Essa é a letra Resh, certo? Como a gente chama. E aqui é a letra que nós chamamos de Taf. Tá. Então a gente está estudando essa letrinha aqui. Então vamos seguir no livro onde a gente parou na última aula. Depois eu vou voltar àquilo que a gente está falando antes, porque tem tudo a ver com isso. Está falando sobre dente. A gente vai seguir adiante para o esôfago, para a traqueia, a gente vai chegar lá. Você aguarde. Conforme o Zohar ele fala uma coisa muito bonita. O Zohar ele traz uma coisa muito bacana. Então, isso tem a ver com a paraxá da semana, que a gente falou sobre os animais kasher, etc. Então tem uma explicação muito bonita sobre o Zohar, sobre essa passagem, que aliás, vocês não têm como lembrar, eu acho que a gente viu essa explicação na letra Sama, mas é muito tempo atrás. A gente vai repetir agora com mais calma e vamos ver essa explicação que ela é muito bonita. Ele falou, já que esta letra Tet é uma letra que ela... a letra Shin, a letra Tamun, a letra Shin, ela está dentro dela o poder do domínio que a gente falou, por isso essa letra ela atribui, ela que atribui. Quando a gente diz, por exemplo, que aquilo é teu, certo? É de vocês, ou não, a gente fala Shelahem. Tá? Em vez de a gente, por exemplo, o que quer dizer Shelahem? Shelahem significa Shelhem. Shel é deles. Shel é de quem é isso? De, Hem deles. Então a gente fala Shelahem, a gente fala Shelhem. Shelahem. Tá? Então o Shin ele entra como uma atribuição, como domínio, é dele, entendeu? Shelahem. Posse. Ou você fala, por exemplo, a linguagem de posse, Asher, olha, aqui é assim, por exemplo, tem um versículo que ele traz aqui, ó, Shalamah Ekrotia, um versículo no Cântico dos Cânticos. Shalamah, que palavra é essa, Shalamah? Shalamah, de novo aí Salomão está usando uma palavra curta que inicia-se com a palavra Shin, com a letra Shin, em vez de ele falar Asher Lama Eyer, por quê? Por que isto será? Então ele fala Shelamah. Em vez de falar Asher Lama Eyer, por que assim será? Ele fala uma palavra só, resume Shelamah. Então o Shin tem esse poder, deixa eu estar dizendo uma linguagem sagrada, como o Shin ele domina, sabe, ele fala de quem é, ele diz a posse, né, ele atribui. Então essa é a letra Shin. Agora vamos ver uma coisa curiosa, antes de passar para esse lado, já para o lado que a gente vai abordar. Vamos ver quando é a primeira vez que aparece na Torá. Sempre quando a gente estuda uma letrinha, a gente procura ver onde que ela aparece pela primeira vez na Torá. Não diferente da letra Shin, onde que ela aparece a primeira vez na Torá? No Bereshit, está escrito no início da letra Shin. Bereshit, certo?
mas como não letra, e sim como substantivo, vamos dizer assim, como algo, como um objeto, como algo criado onde a gente encontra, né? Então a gente não tem assim, a gente fala o seguinte: Vaikra Elokim Larakia Shamayim, mas na verdade antes disso de Shamayim está escrito Bereshit bara Elokim et Hashamayim. Hashamayim. O que é Shamayim? Shamayim a gente traduz Sheba Shamayim. Vocês cantam na Hamir. Shamayim é céus, tá certo? Aretz é terra. Primeira vez que aparece a palavra Shin no início de uma palavra, praticamente, se você tira o rei Ha-Shamayim, os céus, quer dizer, os céus é Shamayim. Então, a palavra Shamayim, que é céus, na primeira frase da Torá, Bereshit bara Elokim et Ha-Shamayim, na quinta palavra, Ha-Shamayim, lá você tem a letra Shin que indica céus. Bom, por que Shamayim é chamado de Shamayim? Veja, a Torá diz que quando Deus ele separou céus e terra, então ele chamou, o céu era chamado de Rakia. Rakia significa um céu, o primeiro nível do céu. Você sabe que o céu ele tem 7 níveis, e cada um desses níveis tem um nome em hebraico. Tá certo? Então o primeiro nível é chamado de Rakia. Deus separou o Rakia, e está escrito que Deus vai avdel, Deus separou Ben Rakia. O Venaaretz, depois desse tu vai Kra Elokim Larakia, e Deus chamou esse Rakia, que era o primeiro nível do céu, de Shamayim. Deus chamou isso de Shamayim. Por que Deus chamou o firmamento? Nós chamamos isso de firmamento, Rakia como firmamento. Então Deus ele separou o primeiro firmamento e ele o denominou de Shamayim. Por que ele denominou o primeiro firmamento de Shamayim? Dizem nossos sábios, porque Shamayim é uma composição de 2 palavras. Shamayim nos indica Esh e Mayim. Vamos lá. Esh é fogo. Mayim é água. Certo? Então vamos lá. Shamayim. Shamayim se escreve assim em hebraico. Significa céus, né? Como a gente traduz, que Deus ele separou. Shamayim. Agora, esse Shin, a gente falou que indica o que? A ideia do fogo. Se você separa aqui, ó, o Shin, você já tem a palavra água. Mayim é água em hebraico. Tá certo? Então, o que você diz? Primeiro, você sabe que no céu existem águas. Tem as águas superiores, tá certo? Chove, não é? Então, as águas, tá certo, que se encontram dentro da atmosfera que se encontra no céu, existem as águas superiores. Tá certo que Deus ele separou no Gênesis, na segunda-feira, ele separou entre as águas inferiores das águas superiores. Os sábios falam no Midrash. Rashi também traz que as águas choraram, as águas inferiores. Por que a gente vai ficar aqui embaixo? Por que a gente não está lá em cima, perto de Deus? Então elas choraram, daí viraram um oceano, que é água salgada, igual a lágrima. Então as águas choraram e ficaram águas salgadas. Deus falou, ficam tranquilos, não precisam chorar, que vai ter um período que eu vou jogar água no altar, que é a festa de Sukkot, quando a gente é julgado pela água, que aí tem um Issur Hamayim, que aí se jogava água no altar e fazia festas noites no Simchat Beit HaShoeva, quando se bombeava a água e se jogava água no altar, falou, fica tranquilo que vocês vão ser recompensados. Assim consta no Midrash assim. De qualquer maneira, existe água lá em cima, tá certo? Mas não apenas existe água lá em cima, nesse firmamento que Deus chamou de Shamayim. Lá também tem Shin, também tem Esh. Esh em hebraico é fogo, tá certo? Esh. Shamayim é uma composição de Esh e Mayim. Esh e Mayim significa fogo e água. Aonde que está o fogo lá em cima? Você tem os relâmpagos. Você tem chamam de eletrosfera. Quer dizer, você tem um lugar lá em cima onde realmente existe o que a gente é o fogo. Você pega um raio, sabe qual a potência, quantos watts tem um raio, a gente sabe a força que tem. Então, esse local chamado primeiro firmamento, Deus o chamou de Shamayim. Então veja, como já logo na primeira vez que aparece a letra Shin, já nos remete a ideia do fogo que ela carrega, que é a letra Shin, que representa realmente de fato fogo, pois as outras letras que compõem a palavra Shamayim representa Mayim, que é fogo. Então ele fala, o fogo que está associado ao Shamayim é da atmosfera ou é do sol, das estrelas?
Não, não do sol das estrelas, não. Ele sim, ele diz do Barak, ele fala realmente dos relâmpagos. Ele vai falar agora, vamos ver o texto dele. Por isso que eu fiz questão, não sol é um astro. Eu também pensei, Né? O sol é um astro, mas ele está falando que quando Deus ele separou, então que no próprio Shammai, nos céus aqui, também tem fogo e tem água junto. Quer dizer, olha como ele traz aqui. Já sabia. Isso é interessante. Então ele fala, Shammai e Shumai. Porque ele diz assim. Então, porque os céus, quando eles foram criados, né, e a atmosfera, etc., e lá é uma mistura de Eidei Hamayim. Eidei Hamayim significa vapor de água, né, de umas nuvens, vapor d'água, Bitchunata Esh, com fogo. Como assim falam os cientistas, ele traz aqui, que as águas que estão congeladas nas nuvens, né, elas criam uma carga elétrica. Vem aí, assim que acontece quando as nuvens estão pretas, etc. De repente tem uma descarga, de onde é isso? Então é porque nos céus tem fogo e água junto. Deus é o Todo-Poderoso, que é capaz de compor fogo e água junto. Mas é muito interessante isso. Mas é real, a gente não para pensar isso dia a dia. Mas assim esse é o nome de Shammai. Quando se manifesta, quando o raio vem, ou quando o trovão vem, ou como a gente faz somente quando tem trovão e raio juntos. A gente faz a brachá, shekochou gvurato leon. Faz uma brachá, agradece a Deus. A Blitz. O poder dele. A Blitz. A Blitz. Ali, né? A Blitz metadina. Então ele diz assim, então isso causa esses relâmpagos que são chamados de fogo. Ele até desenha aqui os relâmpagos, agora que bonitinhos, relâmpagos. Então, é só seguir o livro inteiro. Então, esses são os relâmpagos que ele traz, que assim, Aí já é o raio mesmo, né? já raio. Então ele fala, isso gera os próprios raios, que eles são milhares de watts de potência, né? São milhares de Sabe que tem raio de baixo para cima e de cima para baixo. É impressionante. Então aqui a gente está falando de cima para baixo, estamos falando de onde vem o fogo, que o fogo vem de cima, etc. Ele também fala que mais ou menos uns 50 quilômetros da Terra, pelo menos assim que ele traz aqui, existe uma camada da atmosfera elétrica. Ele traz aqui que o nome hebraico é eletrosfera, apesar que eletrosfera nem sempre significa essa camada do céu, e sim a gente vê nos elétrons, existe essa ideia da eletrosfera, mas aqui ele está trazendo especificamente o livro que me traduzi, ele traz isso, que a 50 quilômetros da Terra, no céu, existe uma camada realmente bem eletrizante, não tenho outra palavra para dizer, que ele chama de eletrosfera, né, que abastece essa energia, a energia geral na atmosfera e no próprio planeta Terra. Pelo menos assim ele traz, que isso traz uma certa energia constante. Bom, interessante, pelo menos é o que ele está trazendo aqui. O que ele nos traz, esse conceito do Shin, aparecer na Torá como fogo. A primeira palavra que ela aparece é como fogo. Aquele que molda, aquele que tem poder, aquele que tem domínio, sabe? Aquele que... Inclusive a brachá, muito bem lembrado, quando a gente vê, a gente fala brachá, shekochou gvurato leolam, que o poder de Deus, a força de Deus domina o mundo. De novo, a brachá está ligado com o poder, que Shin vem da palavra shlita, e a gente falou na aula passada, que não é shlita de Rebbe Shlita. Shlita é com rei, não com Aleph. Com a letra Aleph. A letra Aleph significa que viva para longos anos de vida, amém? Mas Shlita com rei é domínio. Então, é esse o poder que a gente está falando. Vamos só seguir um pouquinho e vamos para a área que eu queria abordar, que eu fiquei de abordar. Hoje, a gente vai terminar mais ou menos 50, 55, porque tem uma reunião aqui às 8 com os rabinos da cidade. A gente está na sala deles, mas tudo bem. Mas vamos lá, vamos continuar. Isso é só uma propaganda gratuita, vamos continuar. O negócio é sério. Vamos lá. A letra... Bem reunido. Eu sou o secretário, por isso eu trouxe a pasta lá. As pastas da E a gente tomou a água deles. Né? Água Água. deles. Vou fazer uma brachá, Amém. Amém. Vamos lá. A letra Shin, ela se pronuncia como Sh. E a gente já vai ver coisas interessantes dessa letra Shin, quando ela se pronuncia com um barulho de um certo domínio. Domínio parecido a gente encontra também
no cobra, lembra? A cobra então, que também tem um domínio na hash e também cascavel, não? Então isso tem a ver com a letra samach. A gente já estudou na letra samach, que a gente falou que representa o lado negativo, que representa o cobra, né? Samach. A gente falou que esse também era o emblema da suástica dos alemães, que era SS, Samach, que indica o tzatziki, né? que indica o cobra, que indica o lado negativo. Isso a gente tinha visto. Mas ele traz aqui, assim está escrito, isso a gente já estudou aqui no livro também. Então ele fala o seguinte, que a letra Shin se pronuncia com que mostra o poder do fogo. Né? A gente vê, sabe, o barulho do fogo alastrando e queimando as coisas, você escuta todo aquele trincando. Isso realmente é o barulho da letra Shin. Então você vê o poder, né, do fogo. A forma da letra Shin está desenhada na lousa como dentes que quebram, né, e que moem, como a gente falou, né, e como chamas de fogo. Por isso a letra Shin, em hebraico, vem na palavra Shen. Shen é dente. Shin por extenso é Shin Yud Nun. Como é que escreve Shin por extenso? Então a letra Shin em hebraico se escreve assim: Shin, Yud e no final, Shin. Se você escreve Shin e tira o Yud e coloca o Nun, dá a palavra Shen. Shen é dente. Aqui é dente. Certo? Aqui é a letra Shin. Tá? Shin por extenso é Shin Yud Nun. Limando a letra Yud, você tem a letra Shin Nun. Isso é dente. Então a letra Shin, né, você está vendo que ela tem como na sua própria nas letras que a compõem, você tem a palavra Shem, que é dente, e o dente é chamado assim porque ele transforma a comida, né, para que ele seja realmente comido, para que ela possa ser elevado, como a gente falou na aulinha, entre o vegetal para o animal, etc. Até que chegou o falante, que a gente falou que é uma elevação da letra Shem. Ok. Eu acho que vou parar aqui e vamos então para esse outro conceito que a gente havia dito no Zohar. Então a gente vai ver essa passagem, que é uma passagem muito bonita. Estamos falando sobre comida, estamos falando na Parashá que a gente falou dos animais que a gente pode comer, os animais que a gente não pode comer, certo? Então, sobre o kasher, né? O kasher Então, a gente diz o seguinte, tem duas letras, inclusive uma delas está aqui na própria letra Nun, a letra Nun da letra Shin, né? Quer dizer, Shin se escreve Shin Yud Nun. Eu vou apagar um pouquinho a luz para poder desenhar do outro lado, para a gente tentar entender isso de uma maneira melhor. Eu vou deixar aqui o Shin, este mais já foi. Ok. Tem duas letras que elas são semelhantes. E lembra, toda letra pode ser estudada do lado positivo como do lado negativo. A gente sempre vê o lado positivo primeiro, depois a gente fala, mas do lado negativo. E cabe você o livre-arbítrio de qual energia que você vai pegar da letra que compõe o teu nome. Você saiba que você tem todas essas energias que ela, que implica ela, tá certo? Você tem duas letras que elas são muito parecidas. A letra Vav e a letra Nun final. A diferença dela é que uma passa da linha. A letra Nun no final, ela simplesmente passa da linha. A letra Vav, ela fica na linha. Lembra que a gente explicou que cada letra ela tem 3 culmos. Culmos é a passada de pena. Quando eu passo uma pena, ela na diagonal, ela me dá essa espessura aqui. Então uma letra tem que ter 3 quadradinhos desse. Esse é o tamanho ideal dela. A altura dela. A altura dela. Vamos desenhar com a quadradinha. Por exemplo, aqui tá vendo? Seria um quadrado desse tamanho, tá certo? Mais ou menos? Então aqui vai ser o segundo quadrado, aqui vai ser o terceiro quadrado. Então pronto, ó. Esse é o tamanho da letra. Ok? Entendeu? O tamanho da letra é para você saber qual que é o tamanho que você escreve o sofrer. Porque não poderia, imagina, escrever uma letra china assim, né? Ó. Tá certo? Tá cacheado, mas olha o tamanho. Não ficou 3 quadrados, ficou 700 quadrados. Ficou muito grandão. Então não é bonito. Então, letra bonita, a letra é assim, que é escrito 3 quadradinhos. Isso é chamado Shaloshá colmos. A letra Vav tem os 3 colmos, que eu desenhei na letra. Irmão, você vai desenhar lá na letra em hebraico, ela é feita assim, ó. Primeiro a cabecinha, depois a perna tem que ter 2 cabecinhas dessa, entendeu? Aí fica 3, 1, 2, 3. Ok. Já a letra Nun, ela desce. Certo?
A letra Nun na Torá, ela é escrita como se fosse um Vav, certo? Ela é como se fosse um Zayin comprido. Mas tudo bem, o importante é que ela vaza. Tanto é que se ela estiver pequena, é um problema. Se a perna dela foi pequena, e a criança, se ela ser Nun, se ela Zayin, pode ser parecer Zayin, não vai dar caché. Então ela precisa vazar, ela precisa descer. De qualquer maneira, isso é chamado descida. Entenda que isso é chamado descida. Agora, as duas letras têm algo em comum. Qual que é o em comum? A letra Vav, quando você desenha ela, você precisa desenhar ela desta maneira aqui, a princípio. Vocês estão vendo que ela vai funilando, até que chega um pouquinho. Ela é grande, depois ela vai funilando. Quando a gente estudou a letra Vav há 700 anos atrás, quando o galinha tinha dente, China, a gente falou que a letra Vav representa a atração, aquela que nos conecta. O Vav conecta é o pé, que conecta é a estaca, que conecta o quadro, é que nos conecta com Deus, que a Torá, todas as colunas começam com a letra Vav, porque a Torá, ela realmente traz luz para nós, quer dizer, a ideia de como se fosse um cone mesmo que traz, né? Que quando você coloca por aqui, você vai pegando as coisas de acordo. Então ela vai vindo e vai... E a Tzir tem 15 Vaf, não tem? Oi? 15 Vaf. É meio Yatzir, já, com a malota, não sei Tá 90. É. Então, mas aqui, Vav, está ligado com a Torá, está ligado com a conexão, está ligado a... Também, essas duas letras, quando você pega essa letra e a letra Nun, na letra Nun final, também ela é assim, ela vai afinando. Ok. Que ela precisa para baixo. Nossos sábios falam que elas representam dois canos que são responsáveis de trazer um alimento e outro o ar para dentro do corpo. Então, o que é o esôfago e a traqueia? Certo? A traqueia, então, tem a ver com essa letrinha Vav, e o esôfago tem a ver com a letrinha Nun. Como é que se chama esôfago e traqueia em hebraico? Traqueia em hebraico é cané. Cané. Cané é traqueia. Igual também. Oi? Cané é igual? Igual. Cané é um tubo, não deixa de ser um tubo. É um tubo dentro de a gente tem dois tubos. Um esôfago e traqueia. Então cané é tubo. Mas realmente é chamado de cané, que é tubo, isso é chamado de traqueia. Okay? Já o esôfago é chamado de veshet. Olha o China aí. Veshet. Ok? Até aí tudo bem? Veshet. Veshet é chamado do que o esôfago. Quem leva a comida? O esôfago. Tá certo? Dr. Wolf, O esôfago até o estômago. A traqueia que desce é o tubo. O esôfago, os dois tubos descem. Só que o que? A traqueia vai para o pulmão e o esôfago vai, o esôfago vai para o estômago. Ele é a continuação da traqueia? Quem? O esôfago? Não, são dois canos diferentes. Ah, tá. São dois canos separados. Traqueia vai pro pulmão, o esôfago vai pro Se estômago. mistura, vai dar um Se entrar comida na traqueia, você faz uma broncoaspiração. Aí vai Aí para é isso o que gosta. Ok? Até aí tudo Os bem? dois descem A juntos. perninha do Nun, ela sai do meio da letra, do meio da cabecinha? Sai do meio. Sai do meio. Aqui não está tão bem no meio, mas... Sai no meio. Os dois começam Os juntos? dois. Os dois começam juntos? Não, o Vav não. Não. O Zayn. O Zayn e o Nun. Primeiro esôfago. Hã? Começam juntos? Sim. Tem a laringe. Eu vou dar aula de anatomia aqui agora. Como? Começam Se ela juntos? tá Não. comendo, tem Um pouco mais abaixo a traqueia. Um pouquinho Isso. mais abaixo? Pode ser que é Zayn. Tanto o Vav como o Nun tem três Não correntes. sei, não sei. Laringe, Mas ela laringe, desce. esôfago e traqueia. Presta atenção. Eu não sou coisa dois. Não, se você... Agora é o seguinte. Vem o Zohar e fala uma coisa... Pois é, o Zohar é Zohar, né? Então o Zohar fala o seguinte. Velho Shimon Bar Yochai, querido, vai lá, Shimon. Não, a gente está nesses dias, né? É, É dele, já daqui a falta. pouco. O Zohar fala uma coisa extraordinária. O Zohar fala o seguinte, que existe esse pecado que a pessoa ela faz quando ela come, quando ela ingere uma coisa que não é kasher, ou quando ela come com gula, tudo etc. Então ela está pecando pela barriga, ou ela está pecando pelo esôfago. Então ele traz o seguinte, pecar com esôfago significa quando você desce. Você saiu da linha, você desce da linha. Voltar ao pecado significa quando você traz aquilo que você desceu, você apaga aquilo que ele disse. Em outras palavras, o que o Zohar está querendo dizer é o seguinte, eu já vou ler isso aqui dentro. Esta descida, no caso, sair da linha, que você desceu demais. Tanto é que a letra Nun representa, quem lembra, que Nun vem na palavra Nefilá, queda, A queda. Nofel. Na fala. Quando desce, passou.
você passou do limite. Você fez uma coisa que não deveria. Então você precisa o quê? Retificar isso. Então ele traz uma coisa muito bonita. O que o Zohar fala? O Zohar fala o seguinte: entre esôfago e traqueia, nós temos a traqueia, que é o ar onde Deus ele soprou na narina, então representa o lado espiritual. Já o esôfago é comida. Comida que é? Basta seu corpo, então é o lado material, você precisa comer. O pecado ocorre quando a gente excede e a gente vira um animalzinho na hora de comer as coisas que são erradas, tá, por simples tentação, ou até mesmo quando você come com um prazer excessivo, não focado para fazer o bem, simplesmente por gula, que isso também não é algo Elevado. não só que não é algo elevado, conforme o Tânia, conforme a visão do Tânia, é um pecado, que a gente tem que santificar até mesmo nas coisas permitidas, e ele entende isso como uma grande falha, inclusive da Torá. Então, isso é chamado uma descida que você saiu do caminho. Quando a Torá fala sobre o maná, que vai dar aquela comida espiritual, a Torá fala o seguinte: Shatu ha'am velaketu. Shatu. Beberam. Está escrito o seguinte: Shatu significa sheto com taf é beber, com tets não é beber. Então, vamos lá. Essa é a família. Não, ela pegou bem, né? Listot Coca-Cola. Sheto é beber. Essa é a família. Deixa eu tirar aqui os quadradinhos aqui. A Torá fala o seguinte, deixa o Shem também, dentro. Um chatu. Então, assim, Shatu ha'am. Shatu se escreve assim, Shin, Tet e Vav. Shatu ha'am. Shatu significa o povo, eles saíram para passear, eles foram ao encontro, eles se espalharam. Você sai da tua casa, se espalha para poder catar o maná. O maná caía, você precisa sair da tua casa para pegar. Então o povo só foi lá pegar. Shatu ha'am velaketu. A Torá fala, o povo deve sair para pegar a comida sagrada, sair e ir lá pegar e apanhar a comida. Sempre a Torá fala Shatu ha'am velaketu. Esse é o versículo que está escrito em Parashat Be'alotecha, no quarto livro da Torá. Lá está escrito Shatu ha'am, capítulo 11, versículo 8. Lá está escrito Shatu ha'am. A pessoa precisa sair para poder pegar. Shatu ha'am. Vem o Zohar e fala o seguinte: quando a pessoa ela não faz isso de uma maneira de acordo e ela usa então o seu esôfago de uma maneira negativa, os dois canos que deveriam ser do mesmo tamanho, ele desce. Ele saiu da linha. Quando você sai da linha, Shatu, vira Satã. Vira Satã, vira o lado negativo, vira o outro lado. Shatu, quando você desce, você saiu da linha, vira uma outra palavra já. Agora não é Vav, aqui vira um Nun. Tá certo? Em outras palavras, quando você pega o teu Veshet, que são as letras de Shatu, e você abaixa ele, vira Satã. São as duas letras. Esôfago. Esôfago e Shatu é as mesmas letras. Ó. Isto aqui é sair para pegar o maná. Perfeito. É as mesmas letras de só estou mudando a ordem. Veshet, que é esôfago. Ok. O esôfago, o Shatu está ótimo. Se ele está bem, ele está bonito. Então o esôfago está fazendo. Se você usa o teu esôfago simplesmente para tentações, você desceu o Vav. Desceu o Vav? Então olha de Veshet. Você tem aqui, vamos mudar a ordem. Você pegou o Vav e fez dele um Nun, você tem um Satã. Você tem, ao invés do esôfago, você tem o lado negativo, você está agora impregnado, você está com uma falha gravíssima. Você está com uma falha que você precisa retificar. Como é que a gente retifica uma falha como essa que a gente fez o ano inteiro? Então o Zohar fala, por isso está escrito no versículo de Hassatan, Omed al yemino lesito, Hassatan. Vamos lá. Sugezão. Hassatan. Hassatan significa o lado negativo, o Satanás, o demônio, enfim, o lado ruim. Quanto dá isso aqui, hein? 364. 5, 300, 9 e 50. Quanto? Quanto deu? 364. 364. Você sabe. O que quer dizer Porque o único 364? dia- Quantos anos tem o ano?
365, que é o dia que nós somos santificados, que é o Yom Kippur, que nesse dia o Satã não pode... Yom Kippur a gente não fala com o Satã. Muito bem, aí eu vou. O único dia que a gente está livre do Satã, que a gente está livre, não tem como falhar. Nós somos anjos. Com o Veshet, porque a gente não está, a gente está jejuando. Então por isso que a palavra Satã é 364, porque ele só tem domínio sobre 364 dias do ano capaz de fazer você falhar com ele. Veio o Zohar e fala, tem um dia do ano que ele não tem domínio. Quando é o dia de Yom Kippur, por isso 365. O dia de Yom Kippur é o dia de jejum. Não tem como ele fazer você falhar com o teu esôfago. Não tem como ele baixar o teu vav. Vem o Zohar e fala que por isso que quando chega o final de Kippur, ele traz, a gente toca o shofar. Olha que o Zohar fala. Quando a gente toca o shofar, a gente toca para poder subir o nun que baixou, para poder virar Veshet de novo. Então ele fala, por isso que a gente pega o shofar. Pessoal, vamos dobrar isso aqui, olha. O que te parece aqui? Não parece um shofar? O vav não é um shofar? Então você pega o shofar. Para poder voltar e você toca para poder retificar o nun que tinha descido, se Zohar. Por isso a gente toca o shofar no final de Yom Kippur. Isso é uma coisa realmente muito interessante. Por isso o Zohar ele fala que quando a pessoa ela cumpre a mitzvah de Tkiat Shofar, o ar que sai da traqueia, da garganta, passa através do shofar, da voz do shofar, o nun se encurta e o Satã vai embora e vira o esôfago curado novamente. Por isso ele traz, esse é o fim do Satã, quando a gente, no final de Yom Kippur, a gente está começando só usando para falar uma coisa dessa, impossível da gente abordar uma coisa, mas é uma coisa bem diferente, é uma explicação muito bonita. E a gente tem que saber que é ali que tem o domínio, né? O domínio, a nossa fraqueza realmente está sempre com a comida. A comida, ela vira sangue do teu sangue, né? A gente sabe disso, e faz a pessoa ela falhar, de acordo com a intenção, característica, etc. Daquilo que você está consumindo, aquilo vira as suas... vira teu sangue, né? Vira seu sangue e acaba influenciando a sua vida e a sua conduta. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o esôfago. A traqueia está bonito, mas o esôfago a gente tem que tomar bastante cuidado para não falhar, para não se unir com esse lado negativo que quer nos tirar do caminho correto. Mas veja a importância, né? A gente está numa paraxá que fala sobre, acabou de falar sobre kasher, alimentação, do casco fedido, enfim, os sinais dos animais kasher. Começa com Shin. Como? A palavra começa? Shmini, Shmini, a paraxá começa com a letra Shin, tá vendo? Paraxá Shmini, ela fala sobre esse assunto, mas é uma coisa muito bonita. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que tirar. Fiquei de dar na última aula, a gente falou, lembra? Sim. Na frente e os outros atrás. Você tinha falado que é um valor no Shin. Que passa pela laringe, né? Três atos. Vai ter as cordas vocais. Então, três Abaixo da parte. Isso é uma coisa muito bonita também. Isso é uma coisa muito bonita. Nós entendemos. O Shin, vocês não vão lembrar isso porque isso está, acredito eu que vocês não vão lembrar, porque isso está na letra Vav, vocês não vão lembrar, isso é muito tempo atrás. Eu não tenho nem como lembrar. O Shin a gente falou que representa o fogo, acabamos de falar. Tem um planeta que a gente sabe que ele é todo fogo, né? O nome dele em hebraico, ele é chamado de Shemesh. Tem dois Shins. Por que tem dois Shins o Shemesh? Porque sol em hebraico é Shemesh. Então de repente você vê, talvez ele vai falar ainda aqui, nem eu ao preparar talvez cheguei, eu estou estudando com vocês aqui. O livro, nem eu terminei, vou terminar com vocês, tá vendo? Só preparo um pouco a aula antes, mas não cheguei lá, mas provavelmente ele deve falar. Ele falou isso já na letra Vav, então eu vou repetir isso para vocês que ele falou, porque não dá. A letra, isso é uma coisa muito bonita. Shemesh. Shemesh é sol, certo? Então aqui no desenho você tem duas letras Shin no sol, tá certo? Shemesh. Sol. Então, o que ele pega lá? Ele diz assim, você vê que essa letra Shin, ela é composta, entendeu? Por três Vav. Tá certo? Lembra dessa letra Vav? Olha ela aqui, 1, 2, 3, tá certo? A letra Shin ela é composta de três Vav.
O Vav tem um valor numérico de 6. 6. Como é que fala 6 em hebraico? Shesh. Shesh. 2 shins, tá certo? Se eu tiro o mesmo daqui do sol, ó, Shesh. Shesh é o quê? 6. 6 tem quantos Vav? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Shesh é o nome que se dá da letra 6, tá certo? Porque a palavra Shesh tem 6 Vav. Vav, 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 vav. Ok? E o Vav Agora, e o Vav vale 6. Essa letrinha vale 6. Ok. Então qual é o nome dessa letrinha? Quem é Xoxã? É Tá bem, né? Shesh. Xoxã. Tá certo? É Shesh. Por que é chamado Shesh? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vav. Tá certo? Isso é Shesh, isso é chamado Shesh. Agora, o Shesh em hebraico representa também o linho. Linho, Bigdei Shesh, significa linho, que é o branco, que é o clarão, que é a luz. E representa também Shayish, uma letra que também tem 2 shin, que é mármore. Mármore também é aquela pedra branca e clara. Em outras palavras, a palavra que representa claridade está ligada com a letra Vav. A letra Vav representa qualidade, claridade. Por isso nas letras de Shesh, que é o branco, que é o linho, tem 2 letras Shin, 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 quer dizer, que é o fogo, que a gente está falando com claridade, está tudo ligado. Fogo não é Shesh, Shin, fogo é o quê? Claridade. Quando você chega no Shemesh, no sol, você tem 2 vezes a letra Shin. Ele explica que por isso, isso que eu achei muito bonitinho, é de criança, mas é bonito. Ele diz assim, por isso que os raios do sol são Vav. Ele fala que os raios do sol são indicados com Vav, entendeu? Porque, na verdade, entendeu? O Shemesh, que é o sol, entendeu? Que é o fogo, que ele irradia a luz, entendeu? Ele é composto de uma letrinha 6, que também representa a luz. Por que a Torá não foi entregue? Né? 6 de Sivan. 6 de Sivan, muito bem. Olha, a letra Vav aí também de Sivan, também está lá, 6 de Sivan. A Torá, todas as colunas começam com Vav, pois são as 5 lugares, tudo começa com Vav. E a Torá é chamada Torá Ora, Torá Luz. Então olha como Vav é uma letra de luz, tem na letra Shemesh, né, no sol, que a gente falou, tem na própria letra Shesh, tem 6 delas. Você tem na palavra sol, que é Shemesh, 2 letras Shins, porque representa realmente a luz. Não dá. Você estuda um negócio e você fala, caramba, como é que fecha tudo? Cada palavra tem o porquê, tem as letras, tem o valor, tem a figura, tem... É um negócio realmente No muito Mem tem o bonito. Vav também. Oi? No Mem tem o Vav. O Mem, ele é composto de Raf e Vav. A letra Mem, que a gente já estudou, então a letra, essa letra aqui é a letra Raf e a letra Vav. Essas duas juntas formam essa daqui. A letra Mem, né? Na Torá ela é escrita dessa maneira, realmente. Ficou bem, da 26. Mas a ideia do sol, Shemesh Magen, Havai Elohim, né? Que é a ideia de prosperar ao luz, etc. Né? Isso é uma coisa muito boa. Então vamos terminar mais um parágrafozinho, pequenininho, porque a gente vai precisar liberar a sala aí. Vamos só terminar aqui que ele traz assim. Obrigada. Ele traz assim, esta mudança do alimento vem através da quebra dos dentes que a gente falou. E esse é o poder da letra Shin. Ela quebra a alimentação, né? Ou ela quebra e dá forma para qualquer coisa material e a transforma para outro estado. Em termos espirituais, é-lhe dado a oportunidade de quebrar as virtudes ruins que você tem na sua vida e, por consequência, alterá-las e elevá-las ao ponto de você realmente se enaltecer e se purificar, etc. Tudo através desta letrinha Shin. Então ele traz a importância, né, desta letra que a gente está falando. Estamos analisando agora só o lado espiritual, né? Estamos falando do lado espiritual dela, estamos falando do lado
espiritual no sentido, o lado positivo que essa letra ela nos traz. O que a gente falou até agora, só para resumir, nós falamos que ela é a letra do domínio, nós falamos que ela é a letra que molda, é a letra que tritura no sentido de quebra para poder construir, transforma de estado. A gente falou que ela é a letra de atribuição, né? Falou que é a primeira letra dos céus e da terra, fogo e água. Falamos que é os dentes que trituram o alimento e preparam ele para ser elevado de um nível para o outro. E em termos espirituais, ele quebra as más virtudes e as altera e as eleva para o Criador. E tudo isso, por enquanto, a gente viu a letra Shin. A gente vai ficar por aí, se Deus quiser. Escolha.